Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que devemos nos afastar de alguns irmãos? É importante isso. A igreja é todo o corpo de pessoas que pertencem ao Senhor. Nós não temos a capacidade, o poder de excluir alguém. A igreja não é uma organização. Na verdade, ela é um ente espiritual. A igreja é invisível aos olhos. O templo não é a igreja, a organização, a denominação, isso não é a igreja. São ferramentas ou muletas para ajudar a administrar, mas isso não faz parte do processo espiritual. Se alguém não quer se submeter, não quer ter comunhão, ele vai continuar assistindo reunião, mas não vai adiantar nada, porque aos olhos de Deus ele não é. Uma pessoa que está como Judas, está dividindo a igreja, nós não podemos botar para fora. Às vezes é um líder, essa pessoa está causando um estrago. Isso não é novo. O apóstolo Paulo, quando teve que sair de Éfeso, deixou seu filho Timóteo para continuar o seu trabalho e botar em ordem algumas coisas complicadas. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 18, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, nessas profecias, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. A fé, todo crente sabe o que é, mas a boa consciência é andar com a vida limpa, direita, reta, acertada, consertada. Mantém fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Isso acontece. A pessoa começa a dar brechas para o mundo, para o pecado. Ele tem muita fé, mas gosta de um celular para saber das novidades, ele gosta de uma novelinha, gosta de comer bem, ele gosta de ser chamado assim com importância e por aí vai. A pessoa começa a abrir brechas, daqui a pouco ele naufraga na fé, porque ele não mantém a boa consciência. E o apóstolo então continua. E dentre esses se encontram, aí cita nominalmente, Himeneu e Alexandre, no meio de vocês. Eles continuam. Os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Seria bom que nós tivéssemos um histórico disso, o que aconteceu com o Himeneu e o Alexandre. O apóstolo Paulo provavelmente fez isso de público. É uma situação delicada, não havia um grande templo nem ajuntamento. A igreja se reunia nas casas, então não houve assim uma grande assembleia. Provavelmente o apóstolo falou isso no meio dos líderes. Meus irmãos, a nossa arma mais forte é a publicidade. No meio dos irmãos, eu quero dizer para vocês, a partir de agora, Himeneu e Alexandre eu não considero irmãos, eles estão com atitude rebelde, eles estão com a vida errada, réproba, e então eu agora estou entregando a vida deles a Satanás e, enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Provavelmente o apóstolo fez isso, é o que devemos fazer. Ele exorta a gente a denunciar publicamente a atitude de quem queira andar errado. É a nossa última arma. E aí, cada irmão nosso vai agir de acordo com a sua consciência em relação a essas pessoas. Existem pessoas que andam desordenadamente entre nós.
como no início, hoje também é assim. Pessoas que não se submetem, não dão relatório da sua vida, não estão juntos conosco na doutrina, mas se intrometem no nosso meio, com a armação disso ou daquilo, chamam os irmãos para horário, uma coisa ou outra, e eles querem se intrometer no nosso meio para influenciarem os irmãos, quebrando a unidade, causando divisão. Sempre há desse tipo de gente. Mas quando essa situação fica clara, nossa arma maior é a publicidade. Irmãos, saibam que o Himeneu e o Alexandre não são considerados mais nossos irmãos e se afastem deles então. Isso é necessário para a cura do resto da igreja. Por quê? A seguir, o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, eu exorto vocês para usar a prática de orações, súplicas, intercessões em favor de todos os homens. E continua o texto. Mais adiante, eu quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Mais adiante, ainda tudo em Timóteo, agora no capítulo 3, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Deus quer que a gente progrida espiritualmente. Um pedaço de gelo no meio da fervura é um problema. Um irmão que não está com a vida reta, não obedece, ele não vai somar, só vai atrapalhar, ele vai causar discussão, bater boca e atrapalhar os irmãos de orarem. O nosso caminho é oração, obediência, fazer discípulos e cada irmão ser exortado a crescer espiritualmente para cuidar de outros. Uma pessoa que não faz isso acaba semeando divisão no meio do povo de Deus. Então, o que podemos fazer? Nós não podemos entregar a pessoa à justiça, não podemos bater, apedrejar. Isso não está em nós e não devemos querer julgar ninguém. Mas, uma vez constatado o erro e a conduta das pessoas, nós temos que fazer igual o apóstolo Paulo. Ele escreveu para todos: fulano e cicrano, o Himeneu e o Alexandre não são mais considerados nossos irmãos e vocês se afastem deles, porque eles abandonaram a boa consciência e estão causando divisão, discussões doutrinárias, problemas entre os irmãos. Se afastem deles. Bom, nós não podemos obrigar os irmãos a se afastarem, mas podemos orientar, recomendar e dizer: fulano e cicrano estão causando confusão, não são considerados mais nossos, e rogamos aos irmãos que se afastem deles, porque nós temos que estar sem discussões e problemas, nos dedicando à oração, às atividades espirituais e continuando sem questionamentos e briguinhas e discussões de liderança. Nós temos que seguir o caminho para nos dedicarmos mais ao Senhor. E pessoas que estão com outras ideias, com outras atitudes, brincadeiras, distrações e outras programações no nosso meio acabam distraindo os irmãos e impedindo a caminhada na direção de agradarmos mais e mais e mais ao Senhor. Entenda essa situação para você fazer a sua parte. Não apoie essas pessoas rebeldes e procure saber, quando alguém te propuser alguma coisa, se essa pessoa está debaixo de autoridade, se ele recebe orientação da igreja. Nós precisamos trabalhar na direção da unidade e sabendo que Deus quer o progresso da sua obra em nossas mãos. Mas com gente que divide, pessoas com outras ideias e trazendo confusão no meio do povo de Deus, vai ser mais difícil. Então temos que nos livrar dessas pessoas, espontaneamente, conscientemente, nos afastando de determinadas pessoas. Entenda isto.